Salve pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria dar as boas-vindas a todo mundo. Tô começando esse canal agora. O intuito desse canal é mais tentar orientar o pessoal aí, principalmente agora a respeito desse censo, o que tá acontecendo. Porque assim, eu vejo muitos vídeos na internet, tipo, tem muitos licenciadores, teve até uma greve aí, né? Tem muitos licenciadores que acabam falando muito mal de alguns funcionários que assim, não tem culpa da situação que anda acontecendo, né? Para quem ainda não tá entendendo o que é que tá acontecendo, é que assim, a gente tá tendo o censo demográfico, né? E começaram a aparecer alguns problemas, teve alguns problemas de atraso de pagamento, teve muitos supervisores que estavam até, digamos assim, abusando da autoridade. E isso acabou gerando uma certa revolta, né, nos licenciadores. E só que o que acontece? Eu entendo, até concordo em muitos pontos, essa revolta deles, principalmente em relação a pagamento, atraso, essas coisas. Mas qual que é o intuito desse vídeo? É justamente esclarecer pra vocês o que anda acontecendo, porque tem muita gente que, como eu posso dizer, tá descendo a lenha em vários funcionários que assim não tem culpa de nada, entendeu? E que eles estão jogando, se eles são vítimas, eles estão jogando a culpa em outra vítima. É o que anda acontecendo aí. Primeiro eu queria começar falando sobre essas reclamações que tá tendo por parte dos licenciadores. E já aviso assim, tipo, não me entenda mal, não tô assim puxando o saco do IBGE, que muito licenciador fala isso, você não pode, você não concorda 100% com o que eles estão falando, você só tá puxando o saco do IBGE. Só que assim, a gente tem que levar em consideração o seguinte, assim como tem muitos supervisores, que a gente chama de ACS ou ACM no caso, que é o gerente do posto, assim como tem muitos que estão errados, existem muitos que estão certos. Então, assim como existem também supervisores ruins, existem muitos licenciadores ruins. Também tem que entender isso. E assim, essa reclamação por parte dos licenciadores chegou a um ponto em que o foco não é mais sobre as condições de trabalho. Tá praticamente promovendo uma fake news. Por que eu falo isso? Porque tem muitas vezes, eu vejo vídeo aí, o licenciador ele só começa a falar coisas assim, sabe, que ele não entende. Ele começa, porque ele tá revoltado com a situação, ele começa a inventar um monte de regra. Por exemplo, eu já vi muitos vídeos de licenciadores que começaram a criticar a questão do trabalho, como é que eles vão desempenhar o trabalho, dizendo que era serviço do supervisor, seja lá quem for. E assim, primeiramente eu queria já deixar dizendo que assim, o ACS e o ACM, eles não são o presidente do IBGE. Então eles não sabem dizer para vocês com certeza como é que funciona a regra do trabalho do IBGE. Acabei me expressando mal, não é que não sabe dizer assim, digamos assim, eles não ditam, não é eles que decidem quando que vocês vão receber, como que vocês vão fazer o trabalho, entendeu? Tudo que eles passaram para vocês no treinamento foi o que foi passado para eles. Então assim, você tá entendendo onde que entra essa bola de neve? Uma coisa leva a outra. Eles não inventaram regras, não inventaram como vocês têm que fazer o trabalho. O treinamento que eles passaram para vocês foi o treinamento que foi repassado para eles. Assim como quem repassou para eles recebeu outro repasse. Assim funciona. Como eu disse, eu entendo que existe muita SSM que está acabando abusando, né, da posição. O problema é assim, é que o fato de ter algumas pessoas que fazem isso, não quer dizer que todo mundo faz isso. E assim, tem muito licenciador mesmo que está simplesmente xingando e até ameaçando muito o supervisor. Tipo, todo mundo, geral, sabe? Só porque teve não gostei de uma pessoa, então todo mundo então vai ser assim. Não é assim que funciona, né? E a gente tem que entender essa parte. Eu já vi muita licenciador, inclusive, por mais ridículo que isso possa parecer, culpando o valor, colocando a culpa no supervisor, dizendo que é por causa do valor da remuneração, o culpado é o licenciador, o culpado é o ACS, tipo, o fato dele ter recebido muito pouco por tal setor é culpa do supervisor. Tipo, a impressão que dá é que o supervisor tira o dinheiro do bolso dele e deposita. A impressão que dá. Então, assim, primeiro a gente tem que deixar uma coisa clara. Todos os ACS e ACM foram contratados em junho, comecinho de junho. Eles passaram por um certo treinamento ali, e eles começaram a trabalhar ali mais ou menos entre o meio de junho e o final de junho. Foi o tempo que eles começaram a trabalhar. Lembrando que eles não tiveram um treino, porque tem gente que fala assim, mas treinou 15 dias, eles tinham que saber explicar melhor. Não.
eles treinaram para passar o treinamento para vocês, eles treinaram por 5 dias. O mesmo tempo de treinamento que eles tiveram foi o mesmo tempo que vocês tiveram. Os outros 3 dias, porque, assim, foram 5 dias para fazer toda essa parte do treinamento do licenciador, que é o mesmo treinamento que vocês receberam. E os outros 3 dias que teve, que foi segunda, terça e quarta, foi a respeito do entorno. É só do entorno que teve daí. E sobre como que ia funcionar o trabalho, como que mexia no sistema. Então, assim, o mesmo tempo que vocês tiveram para fazer o treinamento foi o mesmo tempo que eles tiveram. Tem muito ACM e ACS que eu posso dizer para vocês com propriedade. Eles passaram, eles têm, digamos assim, tem gente que fala que eles teve um treinamento a mais porque eles tinham um conhecimento muito aprofundado sobre certas coisas. E assim, eu falo por mim, eu sou ACM, mas eu falo por mim, antes de eu começar meu treinamento, eu li, por incrível que pareça, eu li todo o manual do recenseador, todo ele. E eu não recebi o manual recenseador não, tá? Recebi assim, no treinamento, mas muito antes eu entrei na internet, entrei no site do IBGE, procurei um PDF onde tinha esse manual e li ele todo, do começo até o final, antes de iniciar o treinamento. E é o que até foi orientado, inclusive, antes de iniciar o treinamento, é orientado que vocês até façam uma leitura prévia, que muita gente não quis ler, simplesmente não gosta de ler e não quis ler, e a informação que eles tiveram foi só que foi passado no treinamento. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que o fato deles ser contratado agora, a gente ter sido contratado agora, a gente é contratado temporário, entendeu? Nós não estamos no IBGE faz, sei lá, 10 anos, entendeu? Ao mesmo tempo, o treinamento o treinamento foi o mesmo praticamente. Então assim, o fato do agente censitário também ele ser mensalista acaba irritando muito o recenseador, que ele fala, eles não estão nem aí com nada, porque são mensalistas. Tipo, não importa, tem recenseador que faz trabalho todo errado e demora pra receber, ele culpa o supervisor, fala, ele é mensalista, ele não tá nem com nada. Nossa, mas assim fica fácil, né? Entendeu? Porque assim, você quer dizer então, a turma que fala isso, obviamente que não são todos, mas a turma que tá dizendo isso, então tá querendo dizer que o fato do agente censitário ser mensalista quer dizer que ele simplesmente não presta por causa disso, só pelo fato dele ser mensalista. Você também poderia ser mensalista, você era só ter feito o concurso para CMSS. Se você não tinha o nível médio, já era outra situação. Mas você tem que entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles são mensalista por quê? Porque o IBGE resolveu dar um dinheiro a mais para eles? Obviamente que não, né? É a função, é como funciona a função. Então, eu acredito assim, que todo mundo tem que ser ouvido. Porque assim, só o fato de eu estar aqui tentando explicar os fatos, já vai vir um monte de recenseador me xingar. Porque assim, é simplesmente o fato de você falar qualquer coisa que um recenseador ou outro acabou fazendo errado, vem todo mundo te xingar. Aqui, basicamente, você não tem lugar de fala, é só o recenseador que tem lugar de fala e ponto final. É o que está acontecendo aqui, infelizmente é o que está acontecendo. Eu queria que todo mundo se unisse e entendesse que assim, todo mundo é contratado temporário, todo mundo está no mesmo barco. Então assim, a gente tem que se unir e conversar e resolver. Você ficar acusando e você não tentar ir a fundo, você não tentar tirar as dúvidas, você não tentar ver o que está acontecendo, você não está basicamente resolvendo nada. Então o intuito com esse vídeo é realmente isso, é conscientizar todo mundo e fazer com que todos entendam o que está acontecendo mesmo. Então assim, eu vou começar a parte que eu vejo muito licenciador falando, que é a parte que muitos supervisores acabaram não fazendo o entorno de alguns setores e acaba sobrando para eles terem que fazer. Vou começar por essa parte, que fala que eles não fizeram porque não quiseram, tipo, era o serviço deles. Tá, vamos por partes. Primeiro, não é o supervisor que decide qual setor que vai ser feito o entorno. É o IBGE. A partir do momento que ele foi contratado e passou e vai começar o entorno, o coordenador chega e fala, você vai fazer o entorno aqui, aqui e aqui. Tem setores escolhidos para ser feito esse entorno. Então não são todos, vocês têm que entender isso. Não são todos os setores que são feitos em torno. É isso que tem que ficar bem claro. Então assim, agora sim, se o supervisor ele fez o entorno em um lugar e acabou tendo alguns erros, pode ser um erro dele? Pode, obviamente. Mas assim, é justamente por isso que eles passam no treinamento que o recenseador, se ele chegar a campo, ele também tem que ver se está tudo certo, se não tiver ele tem que arrumar. Porque todo mundo, ninguém está livre de ter falha. Obviamente que se tiver todo o setor errado, aí você tem que falar com tanto... Se você não quiser falar direto com o supervisor, tenta falar com o ACM. Ou pode falar direto com o coordenador, se o setor tiver todo errado. Porque daí ele simplesmente só não fez nada mesmo, de má vontade. Agora uma coisa errada acontece. Isso é super normal.
eles tiveram um prazo, a gente teve até um prazo pequeno assim para poder estar realizando esse entorno. Então acabou ficando muita coisa assim que acaba pulando. Tanto que eu já vi supervisor que chegou a fazer o treinamento, teve que parar o entorno para dar o treinamento e depois voltar para terminar o entorno. Assim, acabou, em alguns lugares acabou tendo muito setor para fazer entorno e acontece de uma rua ou outra ficar errada. Um setor inteiro é uma coisa, uma rua ou outra é erro, todo mundo erra. Tipo, assim, como que eu posso dizer? Você culpar uma pessoa o supervisor porque ele errou, porque uma rua tá errada, você tá querendo dizer que você é perfeito, tipo, você não erra em momento nenhum, então. Na sua supervisão não sai nenhum erro, você é 100% em tudo. Tem que entender isso, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então, assim, outra coisa que eu venho vendo muito, tem essa parte do entorno que eu falei, e eles falam que, tipo, eles não vão ganhar por isso, que não sei o que e tudo aquilo. Mas vocês têm que entender, faz parte do trabalho do licenciador arrumar, entendeu? Não tem, você vai querer fazer o quê? Por exemplo, eu sugiro que vocês até comentem aqui embaixo, supondo, não caiu o entorno em certo setor, ou seja, o setor todo vai estar errado, porque não caiu o entorno lá. O IBGE, vamos deixar bem claro, o IBGE não colocou tal setor para ser feito o entorno. Qual que é a solução que vocês têm? O ACS vai lá fazer um entorno antes de vocês iniciar a coleta no setor? É uma boa solução? Concordo, é uma boa solução. Agora fala pra mim, o ACS tem esse poder de abrir um entorno pra ir lá fazer? Eu quero que vocês me respondam. Porque pelo que foi me passado até agora, o ACS não tem poder nenhum. Assim como o ACM, nem o coordenador. Porque quem decide onde vai ser feito o entorno é o próprio IBGE. Nem o coordenador decide, é o próprio IBGE que decide quais os setores que vão ser feitos em entorno. Tá entendendo? Se você quiser mandar uma mensagem lá, um e-mail lá pro IBGE e falar assim, ó, tal setor tinha que ter um entorno, ou vamos fazer um entorno, aí é outra situação. Aí você tá correndo atrás, você tá tentando resolver o problema. Mas não é o ACS que vai realizar esse entorno para você. Entendeu? Então, vamos deixar bem claro isso. E outra coisa que eu acabo falando muito, porque assim, tem muito licenciador reclamando, dizendo que simplesmente o treinamento não foi bom, não souberam explicar. Mas é isso que vocês têm que entender. Se vocês quiserem reclamar com alguém, vocês têm que reclamar com o IBGE. Tá entendendo? Eu não tô aqui defendendo o IBGE. Assim como eu também não tô defendendo o ACS ou o ACM. Mas assim, todo mundo tem que ter o seu lugar de fala. Se um tá errado, você vai lá e tenta conversar e ver o que acontece. Mas você tem que ir atrás do problema. Você culpar simplesmente porque ele tá logo acima de você, você tá agindo de má fé. Bom, queria mais deixar isso claro pro pessoal, que tem muita gente, né, revoltada com o que tá acontecendo. E explicar também a parte do pagamento. Porque assim como não é o ACS que decide onde vai ser feito o entorno, não é o ACS que decide quanto que vai ser pago. O ACS ele vai lá e faz supervisão, tudo. Depois que foi feito tudo, ele vai jogar para o ACM vai liberar isso. Quem vai fazer o pagamento de vocês é o RH responsável. Não é o ACS, não é o ACS que vai lá na conta e fala, vou depositar aqui o dinheiro. É assim que funciona, entendeu? Então se deu algum problema no sistema, a culpa já não é mais dele. Claro que ele pode estar atrasando alguma supervisão? Pode, só que também não entra em todos os casos, porque assim, depois que você fechou o setor, ele tem até, se eu não me engano, 5 dias úteis para ele fazer essa supervisão. Então, se ele não fizer, o setor é fechado sozinho e você recebe de qualquer forma. Então, independente do que aconteça, ele não tem como segurar o teu pagamento, a não ser que ele fique reabrindo o setor, mas ele vai reabrir só se ele achar erro. Aí que entra a outra questão. Mas é mais isso, eu queria conversar isso com vocês. Se vocês quiserem saber mais a fundo como é que está funcionando esse censo, como é que está esse lado do ACM e do ACS, para evitar qualquer tipo de desentendimento, eu tô aqui. Qualquer sugestões que vocês quiserem dar, pode comentar aí embaixo que eu faço mais um vídeo aqui explicando toda a situação, tá bom? É isso, se gostaram eu peço que dê um joinha, curte, se inscreva no canal, e é isso. Eu realmente peço que vocês façam críticas construtivas, entendeu? Eu criei esse canal aqui para conversar, para dialogar e ver com vocês, assim, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, passa para mim que eu tento aqui dar a informação do melhor jeito que eu conseguir, tá bom? Não tô aqui, igual eu falei, não tô defendendo um, não tô defendendo o outro, assim como não tô criticando um e não tô criticando o outro. Tô aqui pra conversar. Se vier comentário assim, só xingando e só querer dizer que eu tô certo e você tá errado, eu simplesmente vou ignorar. Aí quem quiser conversar, quem quiser saber,
comentar aqui embaixo. Bom, é isso. Até a próxima.